Um bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia de preparação. Nós estamos com o nosso tempo meio apertado para estarmos em dia com os nossos afazeres até o horário do pôr do sol, que está em torno de umas 5 horas, né? Eu pediria aos irmãos para dar uma pausa, para fazer uma oração, pedir para que o pregador seja iluminado, como também o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um dos irmãos, para que compreendam a mensagem que vai ser colocada neste momento. Eu estou lendo o livro Educação. E algo interessante, irmãos, eu observei que é vital para a nossa salvação. Vital para a nossa salvação. Guardem essa palavra, irmãos. Vital. O Espírito de profecia, Jesus vem nos alertar que, se não compreendermos a verdadeira mensagem de educação, nós nunca entraremos no céu. Olha só que palavra que nós encontramos neste livro de educação. Se nós fracassarmos em não compreender a mensagem de educação para esta última hora, nós nunca veremos ao Senhor. Nós nunca entraremos nas cortes celestiais. Nós iremos nos perder, meus irmãos. Nós iremos nos perder se não compreendermos a verdadeira mensagem e praticarmos a verdadeira educação. É triste ver o caminho que nós, como um povo que temos tanto conhecimento, levamos nessa área. Multidões estão sendo ceifadas entre nós, porque não compreendemos a verdadeira mensagem de educação. E essa mensagem de educação, ela foi dada em 1872. Foi inspirada Ellen White, recebendo essa mensagem de educação que ela passou para nós. Interessante que em 1863, mais ou menos 10 anos antes dessa mensagem, foi dado a mensagem de saúde. A mensagem de saúde, ela está interligada com a compreensão da verdadeira educação. Se nós não praticamos a mensagem de saúde que Deus nos concedeu, nós não teremos percepções espirituais e não teremos o Espírito Santo trabalhando em nosso ser para compreendermos essa mensagem de educação. Porque aonde tem sujeira consciente, o Espírito Santo não vai trabalhar. Se nós temos uma mensagem de saúde e nós embotamos a nossa mente com coisas que estes conselhos nos proíbem, que são conselhos diretos de Deus, como esperaremos compreender a mensagem de educação
que foi dado depois da mensagem de saúde. Essa mensagem de saúde deveria ser praticada durante 10 anos para nós compreendermos a mensagem da educação. E hoje nós estamos negligenciando, como um povo, essa mensagem de saúde, o qual nós vemos muitos preocupados com vírus, com doenças, se nós deveríamos estar refletindo a imagem e a semelhança de Deus, não só no conhecimento, na cultura, mas também nós estarmos refletindo na saúde. Nós estamos morrendo hoje com as mesmas doenças do Egito, sendo que em Deuteronômio 7, versículo 15, Deus nos prometeu que iria tirar de nós toda a enfermidade. Mas no início do capítulo diz que se andássemos nos caminhos do Senhor, se seguíssemos os seus conselhos, meus queridos irmãos, eu apelo aos irmãos, estamos nas últimas horas da história. As 10 virgens adormeceram. Vamos nos despertar, vamos fazer parte destas que se despertaram e que tinham azeite, que estavam estudando a palavra. Se fracassarmos em compreender a mensagem de educação, nunca estaremos nas mansões eternas. Então, a mensagem de saúde e a mensagem da educação estão interligadas. E a mensagem verdadeira da educação, ela implica na educação harmônica do corpo, da saúde, ela implica no conhecimento intelectual e ela está ligada também no espiritual. Se não houver o espiritual, não tem educação. O que nós deveríamos primeiramente filtrar para termos um professor numa escola aos moldes que Deus colocou para nós, deveria primeiramente filtrar nos professores a parte espiritual. Se não tivesse havido tantas infiltrações em nosso meio, nós estaríamos nos desenvolvendo nessa área de educação. Mas foi infiltrado o inimigo que semeou as sementes e nós nos desviamos dos planos de Deus. Nossas escolas não estão nos lugares corretos. Não estão sendo feitas nossas escolas no campo. Não está tendo a orientação de Deus harmônica, física, intelectual e o moral e o espiritual harmonicamente. Nossos alunos só estão na parte intelectual, decorando, tendo conhecimentos que vão esquecer. Será que tem alguém que não esquece? Existe alguém que não esquece? Se não praticamos, esquecemos. Para que tantas informações para serem esquecidas? As nossas informações devem ser as informações que teremos na prática da vida. A educação
intelectual, de conhecimentos, de tudo que existe, de todas essas experiências que o homem faz com as coisas que estão disponíveis a eles em seus laboratórios, se fôssemos estudar essas especulações, nós viveríamos uma vida de 200 anos e não teríamos conhecimento de todas essas coisas. Essas coisas da criação que Deus fez, que nos colocou neste planeta, são informações infinitas que nós vamos ainda aprender na eternidade. E os homens querem que as informações intelectuais estejam à frente numa decorando as coisas que nós vamos esquecer, somente para fazer um teste, para ocupar a mente em informações que homens estão descobrindo, sendo que Deus já revelou para nós tudo o que necessitávamos. Nós temos buscado os conhecimentos de homens, esquecendo os conhecimentos de Deus, que deveria estar em primeiro lugar. Nós temos 78 livros inspirados, que Deus deu para essa última geração, e a nossa profissão, neste momento, deveria ser de missionários, para terminar o Evangelho do Senhor, terminar a mensagem que devemos levar, como João Batista se preparou para levar a última mensagem antes da vinda do Messias, e nós agora estamos com uma mensagem para a vinda novamente de Jesus, que é a última mensagem antes da volta de Jesus. E para que as pessoas compreendam, a mensagem de saúde é a mão direita do terceiro anjo. E nós estamos negligenciando e estamos aparecendo na televisão, aparecendo para o mundo, que nós estamos progredindo, que nós temos as melhores escolas, a melhor educação, sendo que estamos levando um mau testemunho, porque esta não é a educação que Deus delineou, não é a educação de Deus. Nós temos recebido a cartilha da besta e levado nossos irmãos a terem o sinal da besta. A besta, ela representa o Estado e a religião juntas. E se nós estamos seguindo a cartilha do Estado, estamos sendo preparados para receber também a religiosa, receber o sinal da harmonia do Estado com a Igreja, que é representada pela Igreja Católica Romana, aonde tem a sua influência no mundo, junto com a capital da besta política, que é Washington, a capital dos Estados Unidos, da segunda besta, que aparece surgindo da terra em Apocalipse 13, aonde a segunda besta exerce todo o poder da primeira. E qual foi o poder da primeira? Qual foi a fórmula que Satanás usou para que voltasse a supremacia religiosa depois que os protestantes se levantaram e que Martim Lutero trouxe suas teses de justificação pela fé, e foi abalada
a Igreja Romana, o Concílio de Trento, ele foi um concílio satânico que foi feito para minar o protestantismo. E esse Concílio de Trento, Satanás inspirou homens a educar as nossas crianças. E hoje nós estamos deixando as nossas crianças, nossos jovens, se perderem. E estamos num ciclo perdendo nossos jovens e querendo ganhar mais almas para a igreja, sendo que a essência, que é sermos ganhos para Cristo, estamos negligenciando, banalizando e recebermos o veredito nesta hora de sacudidura para a perdição. Nós temos aqui, irmãos, a minha introdução foi muito longa e eu quero fazer rapidamente agora uma leitura pequena sobre a natureza, que foi nosso compêndio para a nossa sala de aula, que foi um jardim, onde Adão e Eva, que foram os primeiros alunos do seu pai, que foi seu criador, deixou para eles desenvolverem o físico, o mental e o espiritual. O grande ensinador levou os seus ouvintes em contato com a natureza. As parábolas por meio das quais gostava de ensinar lições de verdade mostram quão aberto era o seu espírito às influências da natureza e como ele se deleitava em coligir do ambiente da vida diária, ensinando os seus primeiros alunos. Assim, o Criador, como Pai da nossa nação, da nossa população, ele começou das primeiras aulas num jardim, mostrando a natureza. A natureza era o compêndio da nossa escola. E nós aprendíamos investigando, e a parte espiritual era desenvolvida. E Jesus, da mesma maneira, veio recuperar essa educação edênica, que Deus era o professor e nós que buscamos o caráter, a semelhança desse caráter de Deus em meio à natureza e às suas palavras. E nós temos a palavra, só não estamos usando as palavras. Pela palavra seremos educados e transformados, contemplando a Cristo, contemplando a sua vida. E aqui nós temos o exemplo de Jesus Cristo também, recuperando essa educação perdida. Jesus tirou também ilustrações dos acontecimentos da vida. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo o espírito, para apelar a todo o coração. Assim, a lida diária, em vez de ser mera rotina,
e labutas, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças das coisas espirituais e invisíveis. Dessa maneira, devemos ensinar. Aprendam as crianças a ver a natureza, uma expressão do amor e a sabedoria de Deus, que o pensamento a respeito dele se entrelace com pássaros, flores, árvores, que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes do invisível, e todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Mostrai que as mesmas leis que dirigem as coisas da natureza e os fatos da vida são as que nos governam, que foram dadas para o nosso bem e que unicamente na obediência às mesmas podemos encontrar a verdadeira felicidade e êxito. Se nós não buscarmos a essência da educação, que é a obediência à palavra, nós fracassaremos, meus queridos. Quando não existia nada, o nada ouviu a voz do Senhor. O nada ouviu a voz do Senhor e apareceu. E a vida apareceu. Haja peixe, haja árvores frutíferas, e pela palavra Deus nos quer renascer, nos quer dar vida, porque sem Deus nós não temos vida. E a primeira faculdade que Deus nos concedeu foi a faculdade de imitar, a faculdade de contemplar para ser transformados. E para ser transformados, eu tenho que, pela palavra, obedecer. Se eu não obedeço, eu não tenho luz progressiva, porque se eu desobedeço alguma instrução, Deus não me concede o Espírito para compreender novas instruções. E se nós estamos conscientemente em transgressão aberta em qualquer mandamento de Deus conscientemente, e não buscamos o arrependimento, o espírito de arrependimento, para estarmos em conformidade com aquilo que sabemos que é correto, que Deus nos colocou, irmãos, meus irmãos, Deus não trará mais luz, Deus não trará luz para nós. Nós não compreenderemos a verdadeira educação e nunca veremos ao Senhor. E estamos na hora exata do fechamento da porta da graça. Nós vemos nos escritos a respeito de Indiana, quando houve dentro da nossa igreja músicas com tambores, danças e músicas mundanas dentro da nossa igreja, que haveria agora, como está tendo nesse futuro, quando Ellen White escreveu, as mesmas coisas, e ela falou que quando haveria novamente estas coisas, seria a hora imediata do fechamento da porta da graça. Ano que vem, irmãos, é ano sabático. O ano sabático não está perdido na história. E em cada ano sabático, que é de 7 em 7 anos, tem acontecido coisas importantes com as bestas, as duas primeiras bestas, as duas únicas bestas, que é o Vaticano e os Estados Unidos.
Então, nós vemos nesses últimos anos sabáticos coisas que estão sendo fatos importantes para nós que conhecemos as profecias em relação dos acontecimentos que têm acontecido nesses anos sabáticos. E ano que vem é ano sabático e algo poderá acontecer. A porta da graça se fechou para Noé quando o anjo fechou a porta da arca e demorou 7 dias para chover. Poderá ser, irmãos, que a porta da graça estará fechando para todo o nosso povo nesse próximo ano, que é ano sabático. E poderá passar mais 7 anos para acontecer o desenvolvimento, pegando cada dia por um ano, quando fecha a porta da arca, até quando vem o juízo de Deus. Poderá esse ano ter os acontecimentos que nós tanto falamos, mas se nós não estivermos com nossas vidas em conformidade com toda a vontade de Deus, a decisão da nossa vida será decidida para sempre. Estaremos eternamente perdidos, com tanta informação boa, irmãos. Aqui Jesus tenta recuperar a sua escola, que ele, como Criador, no Éden, ele fundou, e nós devemos seguir, irmãos, essa escola de Jesus, que é a vida, o viver, o contemplar e ser transformado. Essa é a escola. E a escola começa na família, os pais buscando ter o caráter de Deus, em obediência a Deus, dando exemplo para os filhos, para que eles sigam os passos dos pais nessa educação de formar um caráter que são deles, obtidos do pai, mostrando no exemplo que eles obedecem, que os filhos agora vão seguir esse exemplo de obediência. E Jesus trouxe nessa família a hierarquia. A hierarquia onde o pai é o sacerdote do lar. O pai é o legislador de normas de uma família. Se estiver dentro do princípio de Deus, se estiver em harmonia com a vontade de Deus, deve a esposa, que é a sua auxiliadora, obedecer em amor. E essa família, com as orientações de Deus, que são dadas no lar adventista, vão criar os filhos para Jesus Cristo, criar os filhos para o nosso Pai eterno, que é o dono de todas as coisas, porque um dia Ele vai nos pedir conta. Onde estão os seus filhos? O tempo, irmãos, se esgotou para uma mensagem curta, como eu prometi aos irmãos. Vejam as outras palestras sobre educação que eu tenho passado para os irmãos. E nesse capítulo
lições de vida, que é as lições de Jesus, como ele passou para os discípulos, nós fazendo discípulos, formando discípulos, devemos seguir essa cartilha de Jesus Cristo para termos sucesso nessa educação verdadeira que Deus quer que nós passamos para o nosso povo. Tanto os professores das escolas, em conformidade com a vontade de Deus, deve passar para os seus alunos, como nós também, como professores e alunos nessa escola da vida, nesse período de graça da vida, devemos fazer discípulos com o nosso exemplo. Essa é a minha mensagem, o meu desejo e a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.